Todo mundo quer bater o primeiro R$ 1.000.000 na conta, mas ninguém te conta que os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis. É mais difícil, é mais tempo para você fazer os seus primeiros 100 mil do que em juros compostos você fazer o primeiro milhão, e eu vou te explicar exatamente nesse vídeo como isso funciona. Agora eu quero te mostrar os números diretamente aqui na minha tela para você poder entender. Você investindo em média, deixa eu colocar aqui, R$ 1.500 por mês, num tempo médio de 17 anos, você chegaria ao seu R$ 1.000.000. Eu tenho aqui isso calculado, só para você ver. R$ 1.500 ao mês, numa taxa de juros de 13% ao ano. Sei que a Selic hoje está 15%, mas descontando imposto de renda vai dar mais ou menos 13 ponto alguma coisa. Então arredondei para baixo, 13%. Lembrando que buscar 13% ao ano consistente ao longo de 17 anos é muito difícil. Mas ok, 13% ao ano, durante 17 anos, você vai chegar ao primeiro R$ 1.000.000. E eu coloquei isso de forma palpável para você entender. Do zero aos seus primeiros R$ 100.000, você vai demorar, em média, 7 anos para poder chegar nesse valor, que é equivalente a 41% do tempo. 7 anos é equivalente a 41% do tempo da sua jornada de 17 anos. Então, quase da metade do tempo, olha só, 17 anos para fazer seu primeiro milhão. A metade, quase a metade, é para fazer os primeiros 100 mil. Então você vê que o alicerce, a mesa dos R$ 100.000, é mais difícil do que 1 milhão. Seus primeiros 100 mil é realmente mais difícil. Existe até um cara famoso, uma frase clássica, que ele fala que os primeiros 100 mil é uma desgraça para você fazer. Realmente é muito difícil. Então, você fez seu primeiro R$ 100.000, você está com 41% da sua missão concluída. Continuando, dos 100 mil aos 200 mil, 3 anos para você chegar dos 100 aos 200 mil, que é equivalente a 17% do tempo. Agora, dos 200 aos 300 mil é o menor tempo de todos, 2 anos, que é equivalente a 11%. Então você percebe que dos 0 aos 200 mil já foi 58%, é mais da metade. 1 milhão, 200 mil é 1/5, é 1/5 de 1 milhão. 200 mil é 1/5 de 1 milhão. Para você fazer esse 1/5, é mais da metade do tempo, é 58%, para você fazer 1/5. Olha como é que é a matemática. Por quê? Por causa dos juros compostos. Como Albert Einstein fala, 8ª maravilha do mundo. Agora, dos 300 mil aos R$ 1.000.000, vai ser algo em torno de 30%, vai ser 29 ponto alguma coisa. Então, 30% para você chegar dos 300 mil a 1 milhão. 300 mil a 1 milhão é 30%. 30%. Olha a diferença. Para você fazer dos 300 a 1 milhão, para você fazer R$ 700 mil é 30% do tempo. Agora, para fazer do 0 ao 100, é 41%. É mais difícil fazer os 100 mil do que dos 300 aos 1 milhão, fazer 700 mil. Qual que é a maior dificuldade para poder chegar nesses primeiros R$ 100.000? É o capital inicial. Exemplo simples. Se você começar com R$ 10.000 de investimento ao mês, ok? R$ 10.000 ao mês, valor inicial também de 10 mil. Você percebe que para você poder, nesse mesmo período de 17 anos, você chega a 7 milhões. Para você chegar nos 100 mil, você vai precisar menos de um ano, porque você vai juntar esse dinheiro com 13%, vai dar 138. Agora, se for esse mesmo valor com um zero a mais, você percebe que, obviamente, vai dar 1.300.000. Por quê? Porque o capital inicial faz toda a diferença. R$ 10.000, 1% ao mês, você vai ter só R$ 100 de rendimento. R$ 100.000, 1% ao mês, vai dar R$ 1.000 de rendimento. Então, para você chegar naqueles R$ 100.000, como você está começando 100% do zero, para chegar lá, você vai requerer 41% desse tempo. Agora, se você já tiver R$ 100.000, o rendimento já automaticamente é R$ 1.000 a mais. Quanto maior o valor, mais fácil é de chegar. Da mesma forma que para você chegar nos 10 milhões, é a mesma proporção. É mais difícil chegar no primeiro milhão do que nos 10 milhões. Porque o primeiro milhão, ele já vai render R$ 10.000 por mês. E até lá, você não tem rendimento nenhum. Por que não tem rendimento nenhum, entre aspas? Porque 0 rende 0. 1 vai render alguns centavos, 100 vai render alguns centavos, vai render R$ 1. E assim sucessivamente até você chegar nesse 1 milhão, até chegar nesse 100 mil. Um ponto muito importante para você entender por causa da dificuldade disso. Juros composto, que é juros sobre juros, é o seu dinheiro, era 100 mil, agora é 138, e 138 vai render mais, e assim sucessivamente. Juros composto, ele é efetivo a longo prazo, obviamente. E aqui eu anotei para vocês entenderem que do primeiro ano ao 5º ano, os primeiros 5 anos, 90% do dinheiro é aporte próprio. 90%. Então, se foi 100 mil, 90 mil foi aportado do seu bolso. Agora, se você pegar do 6º ano até o 10º ano,
60% vem somente dos juros. A gente analisando esse milhão total, investido foi 300 mil reais e de juros foi 728 mil. O que isso significa? Que do primeiro ao quinto ano, 90% veio do seu dinheiro mesmo em aporte, só 10% em rendimento. Agora, do sexto ao 10º ano, 60% é rendimento. E se você pega os 17 anos, 70% é rendimento. Tá entendendo por que o tempo é tão importante? Os primeiros 7 anos, 100 mil, é quase um acúmulo de capital mesmo. E juntando ele vai rendendo. Com 10 mil vai render 100 reais. Chegou no 100 mil já rende 1.000. Chegou no 1 milhão já é 10 mil. Então os juros vai trabalhando para você. Quando você chegar no 1 milhão, 300 mil é capital próprio e 70% é rendimento dos juros compostos. Essa é a diferença do 100 mil para 1 milhão. O que isso significa pra gente? Primeiro, 100 mil reais, que demora 7 anos em média, a maioria é aporte próprio. O que isso significa? Que você tem que carregar nas costas todo esse aporte. Agora, o resto, a maioria é os juros compostos trabalhando para você. Quanto mais tempo você tem, mais os juros compostos é efetivo. Se eu pegar esse mesmo cálculo, em vez de colocar 17 anos, eu coloco 50 anos, a gente chega a 66 milhões. E você vai ter aportado menos de 1 milhão, 900 mil aportado. Por quê? Porque depois o dinheiro, ele está rendendo por si só. Ele está multiplicando o próprio capital multiplicado, como uma bola de neve. Agora, qual que é o problema psicológico, o problema mental disso? Tá aqui também. O 100 mil parece nada. O que você imagina? 100 mil é 10%. Então, se eu tenho 100 mil, eu tenho a tentação de gastar e subir o seu custo de vida antes da hora. Você sai de um Celta para um Corolla, você sai de uma casa com aluguel é 3 para uma casa com aluguel é 4, é 5, é 6. Não, eu preciso de um quarto a mais, né? Não, você não precisa. E você não entende que esse alicerce dos 100 mil é 40% do seu esforço. É muito mais do que você imagina. Então você pensa que 100 mil é 10% de 1 milhão, mas em juros compostos é 41% de 1 milhão. Então você começa a gastar esse dinheiro, se distancia daquela sua meta e você vê que, matematicamente, você está muito mais perto do que você imagina. O que muda quando você chega nos primeiros 100 mil reais? Muda tudo. É o primeiro acúmulo de capital que você vai ter. Você já fez 40% do percurso, então fica muito mais fácil de você visualizar. Pensa numa estrada que essa estrada tem 100 quilômetros. 100 quilômetros. Só que se você andar até o quilômetro 10, automaticamente você vai ser transportado para o quilômetro 40. Você não vai desistir. Ficou muito mais fácil. É dessa forma que você tem que visualizar o percurso dos 1 milhão de reais. A meta primeiro tem que ser os 100 mil. Ele é o mais difícil de conseguir. Se você tiver, é 40% do trabalho feito. Imagina, você tem que fazer 10 vídeos. Se você fizer um único vídeo, automaticamente ele vira 4. Você fala, meu Deus, é muito mais fácil agora eu fazer os outros 6. Porque eu já fiz o mais difícil. Então a base dos 100 mil reais é muito mais importante. Qual que é a matemática por trás desse capital? Se você tem 100 mil reais, 100 mil reais está começando agora, ele vai te dar em média com 1% ao mês, seria talvez 12% ao ano, 13% ao ano, 1% ao mês em juros compostos, daria R$1.000 no mês. Primeiro mês, R$1.000. Se for 10% ao ano, 10%, ele daria R$10.000 no ano. Tá vendo o poder do rendimento? É o dinheiro rendendo sobre o capital para você, ok? É o dinheiro rendendo sobre o capital para você. No próximo ano você não tem mais 100 mil, tem 110, 113 se a taxa for 13% igual eu calculei. Então o seu dinheiro, ele gera dinheiro. O seu dinheiro, ele gera um salário mensal para você. Se você pensa que você pode gastar esse dinheiro, ele não rende. Então ele nunca vai sair dos 100 mil. Você nunca vai ter feito 40% do trabalho, 40% do milhão, se você gastar o rendimento dele. Por quê? Porque os juros compostos nunca vai trabalhar e nunca vai alavancar o seu capital. Estratégia de forma 100% conservadora para você conseguir chegar nesses primeiros 100 mil reais. Vamos lá? Poupando R$1.000 todos os meses. Você vai economizar do seu custo de vida. Onde são os maiores custos que a gente tem? Primeiro, cartão de crédito. Cortar o seu cartão de crédito vai ser o seu maior custo mesmo. Segundo, eu sugiro você planilhar todos os seus gastos. Planilhar todos os gastos. E buscar cortar. Os que não der para cortar, buscar economizar 20%. Por exemplo, você vai olhar lá no seu gasto, vai ter iFood. Obviamente dá para você cortar. Então, se era R$200 mês, agora é 0. Então, você tem R$200 a mais de economia. Gasolina não dá para cortar, mas dá para economizar. Dá pra ir de ônibus pro trabalho, dá pra trocar o carro por uma moto e ir com uma moto que faz 30 km o litro. Dá pra economizar. Ah, eu não posso fazer isso. Pode, você não tem a coragem, mas você pode. E você vai listar tudo. Cortar tudo que dá pra cortar de forma indiscutível e economizar em média 20% tudo que dá pra economizar. No mínimo, você vai conseguir juntar esses R$1.000 caso você ganhe mais de R$4.000 por mês. Em média, 20% do valor que você ganha vira economia. E esses R$1.000, com uma taxa de 1% ao mês, em 70 meses, dá 5,8 anos, vai chegar a R$70.000 investido. Mesma coisa eu coloquei na calculadora. Taxa de 13% ao ano, mesma média do primeiro milhão. Começando com R$1.000, R$1.000 todos os meses que você está economizando agora. No período de 5 anos, 5 aninhos, você investiu 70 mil, 73 mil como estava escrito. Mas já dá nos primeiros 107 mil de rendimento. Então você percebe que o rendimento é 30%, porque quando você não tem capital pronto, você não tem 100 mil já,
Tá começando do zero absoluto. Em 5 anos, 70% é investimento próprio, 80% é investimento próprio. Não vai ser juros compostos, porque não deu tempo ainda do dinheiro render. Agora, se você já começar com 200, 300 mil, com 100 mil, é muito mais fácil. Agora, como você der esse primeiro passo? Primeiro, você precisa viver abaixo do padrão. Eu sei que 90% das pessoas vivem acima do padrão de vida. Pode ver que o que ela ganha, ela ainda tá devendo um cartão de crédito. No outro mês, ela ainda já começa devendo aluguel. E se ela paga tudo, ela tá devendo ainda. Ela vai pagar todas as contas e vai estar devendo. Então, você tem que anotar tudo isso, vai viver abaixo do seu padrão. Muito provavelmente você não pode ter o carro que você tem, mas você tá antecipando o seu sonho. Muito provavelmente você não pode ter a casa que você tem. Aí você pensa, pô, como que ele fala isso? Eu posso sim. Cara, você não pode. Não tá sobrando dinheiro, não pode. Hoje o meu custo de vida equivale a 5, 6% da minha renda mensal. Tem noção disso? 5% da minha renda mensal. Ah, mas porque ganha muito. Sim, mas se eu ganhasse pouco não seria 5%. Os juros realmente, o imposto realmente é maior sobre o mais pobre. Mas seria equivalente. Poderia ser 50%, 60%, 70%. E aí, o que você vai fazer na prática? Vai anotar 100% de todos os seus gastos. Vai cortar 100% de todos os gastos que dá pra cortar. Cortar tudo. Dá pra cortar, você vai cortar. Se der pra cortar, você vai cortar. Agora, os que não der pra cortar 100%, você vai economizar 20%. Todos os gastos tem como economizar 20%. A minha luz está no valor X. Você consegue economizar 20% naquela conta de luz, 20% naquela conta de água. Você consegue diminuir 20% do seu aluguel. O aluguel é 5 mil, não consigo. Consegue. Consegue tirar 5 mil um aluguel de 4. Se é 2, um aluguel de 1.800, 1.600. Tem como. Só tem que procurar e se esforçar para isso. Eu sugiro começar nas mudanças mais fáceis. Se você começar nas mais difíceis, você vai se cansar e se frustrar. Você vai primeiro começar cortando o iFood, o excesso de gasto que você tem com álcool, o excesso de gasto que você tem saindo. Então você pensa, eu posso sair fim de semana. Aí você vai olhar, um fim de semana, você não gasta menos de 100, vamos supor que é 100. 4 no mês, 400. Eu bebo cerveja, já dá 500 no mês. Eu gasto com isso, com aquilo, com o iFood, 700, 800. Mas eu preciso disso. Não, você não precisa. Você precisa juntar dinheiro. Senão daqui a 5, 6 anos você continuou sem seus 100 mil, não fez 40% do trabalho e continuou pobre. Então a economia é o primeiro passo. Não só a economia, mas investir bem aquele dinheiro com rendimento seguro e buscar diversificação do seu patrimônio. Com os R$1.000 todo mês, você pode comprar R$100 de Bitcoin. Tem vídeo aqui no canal ensinando isso. Os outros 900 pode ser 500, 600 em renda fixa. Os outros 300 pode ser em ação. Entendeu? Então pensa, tem R$1.000 todos os meses. 500 em CDB, renda 100% do CDI, que é essa taxa que eu falei pra vocês, 13% ao ano. Os outros 300 pode ser em ação. Como que eu vou comprar ação? Cara, Petrobras, uma ação da Petrobras é R$29. Você comprar 10 ações da Petrobras todos os meses. Viu como é que é fácil? Aí você continua nessa mesma transição. Sobrou 200. Você comprar 10% disso em Bitcoin, R$100 em Bitcoin. Dá 0,00015 Bitcoin. Mesma coisa, você sobrou de R$100 para você comprar outra coisa do tipo. Então você vai diversificar em alto risco, em pouco risco, em conservador, e vai fazer isso ao longo do tempo. Roteiro dos R$100 mil em 24 meses. Vamos lá? Primeiro, foco é a renda principal. Meta, investir R$2.000 mês. Investe 1.500 do mês 1 ao mês 6, ok? Primeiro semestre ali da sua vida. Segundo semestre, adiciona renda extra. Existem vários e vários vídeos aqui ensinando a criar renda extra em 2025, renda extra online. Então não é o foco desse vídeo, mas tem outros vídeos aqui ensinando a criar renda extra. Meta, mais R$3.000, investir R$4.000 ao mês, do 7º mês ao 12º mês. Você tem que ter um plano, cara. Se não tiver um plano, fica só vendo aqui. Finalizar esse vídeo, desligar, dormir, ver TikTok, pra continuar com a merda de vida que você tem. Acúmulo de R$30 mil. Do 13º ao 18º mês, terceiro semestre, escala o que já tá funcionando. Então você vai investir em média R$6.000 por mês. Já adicionou uma renda extra? Vai buscar adicionar outra. Vai buscar aumentar aquela renda extra que você já tinha e vai continuar investindo aquele valor da renda extra. Não é porque você tem uma renda extra a mais que você vai aumentar o seu estilo de vida. Lembra disso. Diminui o estilo de vida, corta todos os custos, melhora os seus investimentos, diversifica os investimentos. Próximo passo, cria uma nova renda extra, aumenta essa renda extra, cria uma outra nova renda extra e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Eu não sei o que é uma renda extra. Também tem vídeo aqui explicando, só você procurar no canal. Último semestre, print final, investir em média R$7.000 ao mês. No total, você conseguindo bater essa meta, cara, vai chegar em 24 meses aos 108 mil. Naquele período, que era 7 anos, dos 17, 7 anos era 100 mil, e você se esforçando, igual eu expliquei, passo a passo nesse vídeo, corta custo, faz isso, investe aquilo, cria uma renda extra, busca tantos mil ao mês, virou 24 meses. Então, aqueles 10% de 1 milhão, você descobriu que não é 10% 100 mil, é 40%, é o mais difícil. E os 40% era 7 anos. É 2 anos! Olha o tanto que ele diminuiu. Ele tá quase 10% do tempo agora, de tão fácil que ficou.
não tá mais difícil. Você precisa colocar uma meta e destrinchar a dificuldade dela. Erros que vão te destruir ao longo do caminho. Eu anotei 4 aqui. Vou me dar um presente. Isso zera o seu progresso. Ah, é que eu mereço um carro melhor, eu mereço isso. Sabe o que você merece? Você merece bater a porra do 1 milhão. É isso que você merece. A sua meritocracia tem que ser muito maior do que aquele prazer momentâneo. Você tem que pensar dessa forma. Ah, mas você não acha que você precisa comprar isso? Sabe o que eu acho? Eu acho que eu preciso ganhar mais e bater 1 milhão. Agora eu posso descansar, posso relaxar, posso parar de investir. Então você monta aquele plano de 24 meses e você realmente consegue bater os 100 mil reais naqueles 24 meses, que é o mais importante. Agora você dá uma desacelerada, mas essa renda extra que eu tenho ali tá ocupando muito meu tempo, acho que é melhor tirar umas férias no fim de semana. Aí esse mês eu vou trabalhar um pouco menos, eu preciso descansar. Cara, você precisa ganhar mais. Para de pensar em desfrutar, porque você não tá desfrutando de nada se você não construiu pra desfrutar. Então se sua meta não tá pronta, você não pode relaxar no meio do caminho, investir menos, mudar. Tem que continuar no plano. Continuar no plano é o que vai fazer você bater ele. Vou arriscar tudo. Nossa, esse é famoso. Ah, eu preciso dar o all-in, vou arriscar ali, sempre volta pro zero. Eu nunca vi, velho. É muito raro você ver um cara que realmente acertou aquele milagre, sabe o milagre? Nossa, o cara realmente comprou a nova Dogecoin do dia pra noite, o Elon Musk divulgou e ela bateu 1 milhão. 90% vai perder dinheiro rápido dessa forma. Salomão mesmo diz isso em Provérbios. Então, se você quiser pular todos os passos, você vai perder. Então, é melhor você ter um plano consistente do que ser emocionado e perder tudo. Já tenho bastante. Isso é algo legal, porque você imagina, pô, se eu já tenho aquilo ali, tá bom, né? Eu já tenho a minha meta. Cara, o Brasil é uma bosta. O salário mínimo em 2015 era 600, 700 reais. Hoje é 1.500. Por quê? Porque o poder de compra caiu mais do que a metade. Mais do que a metade. Gasolina tá 2, 3, gasolina tá 6. O que isso significa? Que seu dinheiro não vale nada. Então o cara que chegou em 2015 com essa meta batida, aquele mesmo 1 milhão dele hoje, primeiro, se ele não gastou nada do 1 milhão, se ele não gastou nada, que é muito difícil, né? Gastou nada daquele 1 milhão. Hoje já vale menos de 500 mil reais. Tá vendo a bosta de país que você vive? Por isso que é bom ter Bitcoin e ter seu dinheiro moeda forte. Senão você vai perder ele a longo prazo. Então o seu dinheiro, a inflação vai comer ele. Então não pensa que ali acabou, não. Só acaba quando você morre, só acaba quando fecha o caixão. Se parar antes, você tá ferrado, meu amigo. Você nem continua. Verdade final desse vídeo é, os 100 mil reais não vai te fazer rico. Quem tem 100 mil não tem nada. É a mesma coisa. 100 mil não dá 18 mil dólares. É nada. Você não tem dinheiro. Pedreiro americano em 3 meses vai fazer 100 mil. Então, resumindo, 100 mil não é nada, não é nem 18 mil dólares. Mas é o pontapé inicial. Tudo tem um início. Tomar um copo de café não é nada. Mas é o início. O início de um bom dia. De na hora que você acordar, você vê o sol. Tudo tem um início. E você tem que respeitar esse primeiro processo. Só que tem que ser ambicioso e entender que aquilo ali não é nada. É o primeiro passo que você tá dando de muitos. Vamos lá, agora eu quero saber de você. Quanto tempo você vai demorar para poder bater os primeiros 100 mil reais? Em 7 anos, de forma tranquila, economizando? Em 5 anos? Em 24 meses, criando novas fontes de renda? Lembrando que tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer 1 milhão de reais em 90 dias. 1 milhão em 90 dias. Vou criar um 100 mil também. 100 mil em 30 dias, 100 mil em 90 dias. É 100% possível. E eu já fiz isso várias vezes na minha vida. E vou provar pra você exatamente como que eu fiz e como eu, no seu lugar, faria saindo do zero. Porque eu também saí do zero, obviamente. Comenta aqui embaixo em quanto tempo você vai bater os seus primeiros 100 mil reais. Porque se você não tiver o tempo, você não tem uma meta. A meta é direcionada com o objetivo, valor financeiro e o tempo para alcançar. Senão é um sonho. E sonhos não são realizados. Metas que são. Um beijo pra todo mundo. Inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito. Compartilha esse vídeo com um amigo seu que quer aprender, né? Tá pobre, fudido, tá precisando ganhar um troquinho ali. Compartilha esse vídeo com ele. Beijo, até o nosso próximo vídeo. Fui!